Um tema que sem dúvidas já está saturado é o retorno de Neymar ao Santos. Mas é de assunto assim que o canal vive, então vamos falar um pouco sobre isso. Desde a geração de craques que conquistou o mundo em 2002 pela seleção canarinha, o Brasil vive uma certa escassez de craques geracionais, onde todo jogador jovem que se destaca, a mídia corre para pintar como um novo alguma coisa. No entanto, em um bom tempo, Neymar acabou sendo um único desses supostos novos craques que vingou e se provou tanto nacional quanto internacionalmente como um jogador diferenciado e inclusive marcou toda uma geração de jovens que acompanhava futebol desde o seu surgimento no Santos, a sua lendária parceria no trio MSN, as camisas do PSG que explodiram em vendas para os brasileiros por sua causa. Em um bom tempo, foi o único brasileiro que a mídia teve para chamar de craque e ser a cara da seleção. Porém, apesar de todos esses aspectos marcantes da carreira de um dos meninos da Vila, sua trajetória também foi marcada por polêmicas que vão desde fatores extracampo em relação às suas transferências, como a do Santos para o Barcelona, em que as investigações foram em diversas direções, supostas sonegações, enfim, até fatores da própria vida pessoal, em termos de relacionamentos e outras coisas que foram piorando a imagem do jogador. Gostando ou não, Neymar sempre foi um cara com talento fora da curva. Em seu auge, muitos o tratavam como sucessor da dinastia de Messi e Cristiano na bola de ouro e melhor do mundo. Mas as coisas tomaram um rumo diferente, em que os mais diversos comentaristas, jornalistas e até mesmo muitas opiniões pessoais sobre as coisas que desvirtuaram a carreira do craque. As pautas vão desde que o ego dele estragou tudo, as influências, a ganância dele e do pai. Nunca saberemos ao certo o que aconteceu, porque é tudo pelos bastidores, mas possuímos claras pistas de tudo e foi possível observar como cada item aos poucos atrapalhou a carreira dele. Vamos começar aqui pela transferência do Peixe para o Barça, que foi rodeada por polêmicas. Apesar de, no momento em que ocorreu, ter gerado mais expectativa e entusiasmo, futuramente essas questões vieram à tona e vão desde valores que supostamente não foram declarados, supostas fraudes, dentre outras coisas. Já a ida do Barça ao PSG foi bem diferente, porque apesar de ter sido o jogador mais caro da história, a polêmica foi mais no fato de justamente ele ter saído da equipe blaugrana, que contava não só com o lendário trio, mas com o estrelado elenco que conquistou muitas coisas e ofuscava a crise administrativa que atingiria uma ebulição futuramente. O que mais foi comentado, ele teria saído de lá por não se sentir suficientemente valorizado e como uma sombra de Messi, que queria conquistar o protagonismo da equipe e os holofotes. Não dá para comprovar 100% isso. Mas fica evidente quando o jogador no PSG brigou com outros nomes lá por questões parecidas, como Cavani, Mbappé e etc. Saltando no tempo e chegando no assunto principal desse vídeo, outra polêmica foi a saída de Neymar do PSG para o Al Hilal, que o pessoal questionou tantas coisas, mas a primeira foi a decisão do craque em abandonar de vez o alto nível do futebol europeu, tendo visto que a Ligue 1 já é um campeonato mais alternativo e de nível bem mais baixo. Agora ele não somente saiu do futebol de mais alto nível, mas também do europeu, e foi para uma liga que, apesar de que aos poucos está atraindo jovens, é mais conhecida por captar jogadores em fim de carreira. Claro que quando chegou no público os termos do contrato, valores e tal, muita gente conseguiu entender porque falávamos de quantia de dinheiro inimagináveis, então apesar de ele já ser milionário, havia essa perspectiva de que seria mais dinheiro do que ele já havia faturado. Muitos também interpretaram como uma saída rápida ao PSG, porque ele já demonstrava insatisfação com o clube e que depois ele poderia conseguir ir para um time relevante à escala mundial. Porém, isso ficou em xeque quando o craque se lesionou seriamente enquanto defendia a seleção brasileira. Recuperou-se ainda com o contrato vigente com o clube árabe, mas na partida de retorno teve problemas musculares, com o clube que, pagando o que pagava, tinha seu principal nome sempre indisponível para jogo, mesmo após a recuperação da grave lesão ligamentar no joelho. Chegou num ponto onde o clube não quis inscrevê-lo para algumas das competições. Ao final do contrato, Neymar saiu a custo zero do Al Hilal, tendo ficado lá por 17 meses, atuando em 7 jogos, tendo 1 gol e 3 assistências. Claro que a lesão influenciou e muito, mas esses números tão baixos não foram somente por causa disso. Depois de tudo isso, Neymar saiu a custo zero e retornou à casa que o criou.
No entanto, no Santos que retornou para jogar a Série A, o contrato veio em termos um tanto quanto estranhos, com a duração de apenas 5 meses, tendo ele mesmo deixado claro que isso é apenas inicial, podendo ser estendido. Embora muitos tenham dúvidas em relação aos planos do craque após esse período, apesar de que muita gente nem tá pensando nisso de tão extasiadas que ficaram com o retorno dele. Na data em que gravei esse vídeo, ele não somente estreou pelo Peixe, como já jogou mais minutos desde 2024. Muitas questões estão sendo levantadas sobre o futuro do jogador. Até este momento em que gravo, não sabemos o real nível que ele voltará a jogar, se vai desempenhar, adaptar seu jogo. São mais perguntas que respostas, mas consigo entender tanto o hype da torcida do Santos, porque o time retorna à Série A e em seguida acontece o retorno de uma de suas maiores revelações como um já mais veterano craque mundialmente conhecido, buscando um ponto de redenção em sua carreira para chegar como nunca para o que declarou ser sua última Copa do Mundo. Mas só deixando claro aqui, redenção devido ao que aconteceu nos últimos anos, porque no Barcelona jogou muito, no PSG, apesar de ter sido uma transferência questionada, jogou muito, levou o clube a uma final de Champions League e saiu com esse clima já insustentável lá, tá? Mas assim, nos últimos 2 anos aí, principalmente no finalzinho de PSG e período de Al Hilal, a carreira de Neymar estagnou. O que quero deixar claro aqui é como o hype desse retorno é inevitável, apesar de tudo que já aconteceu na carreira do Neymar. Apesar de vir de uma fase complicada, é basicamente impossível ignorar a volta de um dos melhores e mais midiáticos jogadores de sua geração. Espero que tenham gostado, como acabei de dizer. A ideia aqui foi passar um pouco o contexto disso tudo e a minha opinião do porquê está sendo tão repercutida a chegada dele e falar de motivos porque muita gente acha o cara um otário e porque os fãs de futebol continuam admirando e, de novo, a razão de tanta repercussão como toda a sua carreira foi. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like. Valeu e até a próxima.